Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 25 a 32. Juízes, capítulo 6, versículo de 25 a 32. Espero que os irmãos encontrem, por favor, e vamos fazer a leitura. Juízes capítulo 6, de 25 a 32. Diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Versículo 27. Então Gedeão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez durante a noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi for oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então, os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gedeão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derrubou o seu altar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso entendimento e que possamos sair daqui edificados através do texto lido e da palavra que o Senhor irá trazer para o nosso coração. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 6 de Juízes, eu preguei já do versículo 1 ao versículo 10, só para a gente fazer uma retrospectiva aqui rapidinho, para você entender o que nós vamos falar hoje. Do versículo 1 ao versículo 10, fala quando o povo de Deus quebra a aliança. Quem quebra a aliança com Deus, consequentemente, sofre as consequências, os seus erros. Então, quebrou a aliança, veio opressão no meio daquele povo. E eles sofreram por 7 anos. 7 anos, por causa exatamente da desobediência. Durante esses 7 anos, já no final, claro, eles clamam a Deus. No versículo 10, a parte B, dizendo que não aguentava mais e que precisava de uma libertação. De forma muito misericordiosa, Deus, antes de mostrar que iria livrar aquele povo, Deus diz o porquê da situação. Sabe por que você está sofrendo? Sabe por que veio tudo isso?
por causa disso aqui que você deixou de fazer. Vocês deixaram a minha aliança de lado e vocês rejeitaram os meus ensinamentos. Perceba que o profeta chega lá para dizer o que estava acontecendo. Por quê? Porque nós precisamos estar cientes dos nossos erros. Nós precisamos saber aonde nós erramos. Não tem essa história de você e eu chegar durante a noite e dizer, Deus, perdoa todos os meus pecados e vou dormir. Nós precisamos entender que nós sabemos aonde falhamos. Nós sabemos aonde nós erramos. E não adianta querer colocar no atacado, Deus perdoa todos os meus pecados, que muitas vezes não funciona, não porque Deus não tem poder para perdoar, mas porque Deus quer que você, Tenia e eu, se conscientize do erro. E aqui ele diz, vocês estão sofrendo, no versículo 6, 8, 10, parte B, não destes ouvido a minha voz. Deus diz, vocês não deram ouvido, por isso que veio. Agora, não é? De uma forma amorosa, misericordiosa, eu vou livrar vocês. Vocês não são merecedores, mas eu vou livrar vocês. O que ele faz? No versículo 11 a 24, que eu preguei a semana passada, a semana retrasada, o Senhor agora vai ao encontro de um homem para libertar a nação de uma opressão que já sofrera durante 7 anos. Quem ele escolhe? Gideão. Quem era Gideão? Ele era filho de alguém, adorador de Baal. Ele era alguém que se escondera com medo do que estava acontecendo. E é impressionante que Deus chama Gideão, no versículo 11 a 24, e diz uma coisa muito oportuna, que ele é um homem de fé. E ele vai libertar o povo. E ele naquele questionamento, quem sou eu, sou o menor da casa do meu pai, ninguém dá atenção a mim. E o Senhor diz, eu vou libertar através de sua vida. No versículo 16, é o ponto-chave do capítulo 6, que quando Deus diz, você vai livrar Israel como se fosse um só homem. Olha que diferença, alguém que era escondido, alguém que estava lá se livrando, não é, da opressão dos midianitas, escondido, agora é um homem que se apresenta para resolver um problema. A questão é, quando Deus é conosco? Quando Deus é conosco? Augusto Nicodemos, ele tem um livro que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, naquele livro muito bom, quem puder ler, ele diz, será que alguma vez Deus não é contra nós? É. Deus é contra nós quando nós estamos em desobediência. Deus é contra nós quando nós estamos afastados dos seus caminhos, dos seus ensinamentos. Ele vai mostrar na vida de Acã, do livro de Josué, como Deus foi contra aquele homem, ou contra a nação, que se rebelou, se revoltou e escondeu debaixo da bagagem algo que não era para ter escondido, uma capa da Babilônia, e aquele povo sofreu. Mesmo Deus sendo tão misericordioso, nós precisamos abrir os nossos olhos para não dar lugar ao pecado, não dar lugar à nossa vida, talvez até de desmantê-lo. Nesses versículos que eu li agora, que eu queria compartilhar com vocês, primeiro Deus chama ele no versículo anterior, eu vou usar você para libertar. Agora, a parte, para mim, particularmente, a parte mais difícil, John, é essa dele. Por quê? Ele vai se preparar para lutar contra um exército maior do que o exército dele, muito, muito, muito maior. Ele tinha 32 homens, lá tinha 115 mil, está lá no capítulo 8, versículo 12, que o exército era maior. Mas o problema não está no que ele achava que era maior, que Deus disse, eu vou te usar, e você vai derrotar esse povo como se fosse um só homem. Mas o que eu chamo a atenção agora, é que a primeira etapa desse homem, Rony, não é simplesmente trazer o seu exército e comandar para a batalha. Ele precisou de algumas coisas antes de chegar lá. E é aqui que eu vou conversar com vocês, nesse versículo 25, quando o Senhor
chama ele para fazer algo que é extremamente importante, é enfrentar a sua própria casa. Olha para aqui, ele precisava, antes de ir para o acampamento, ele precisava, antes de escolher os seus soldados, que nós vamos ver isso lá no capítulo 7, eu vou chegar lá, quando ele manda o povo, não é? Deus diz, tem gente demais, que ele colocou o exército dele, você tem gente demais, manda voltar os covardes voltaram, e, resumindo, ficou 300 homens, mas antes dele escolher os seus soldados, irmão, ele fez, sabe o quê? Deus disse, você agora precisa começar dentro de casa. Olha que responsabilidade. Para a gente sair, para a gente conquistar, para a gente evangelizar, para a gente proclamar a palavra de Deus lá fora, nós precisamos primeiro olhar como está a nossa casa. Como é que estão os meus filhos, como é que está a minha mulher, como é que está o meu marido, como é que está a minha vida dentro da minha própria casa. E aqui, Gustavo, ele diz, no versículo 25, naquela mesma noite, dando continuidade à aparição do anjo, não é? O anjo ali, o próprio Deus, alguns acham que era uma teofania, o próprio Deus em forma de um anjo, que chega para ele e vai chamar ele para a batalha. Naquela mesma noite, ele conversa, você é um homem valente, eu estou contigo, tu vai derrotar, mas tem uma tarefa agora que você precisa fazer. E essa tarefa que ela é muito importante na vida do povo de Deus. É a tarefa de cuidar da casa. É a tarefa de dizer para a nossa casa o que é certo e o que é errado. O pai dele era adorador de Baal. O pai dele tinha altar de Baal, outro deus, um deus pagão. E agora, Júnior, olha que responsabilidade. Ele disse, toma um boi, Bíblia aberta, versículo 25, naquela mesma noite, toma um boi que pertence a quem? Ao teu pai. A saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é do teu pai. Corta poste ídolo que está junto do altar. Então, a primeira missão dele era algo que seria muito difícil, porque ele, como filho, chegar na casa do pai, destruir o altar de Baal, isso certamente poderia causar algum perigo, até porque ele teve medo, ele não fez de dia, ele fez à noite, para que não houvesse nenhum tumulto, nenhum alvoroço, até porque no dia que, quando amanheceu o dia, que as pessoas viram o altar derrubado, começaram agora a querer saber quem foi, e a vida dele estava em jogo. Então, o primeiro ponto nesse versículo 25, ele começa com um grande desafio, romper com a casa do seu pai. Romper com os adoradores da casa do seu pai. Olha que ele tinha uma família que adorava a Baal. Agora o Senhor baixa uma ordem para Gedeão para iniciar a destruição da idolatria que permeava a sua casa. Perceba que os nossos maiores desafios começam em nossa casa. Os maiores desafios do cristão começam dentro de casa. Como nós agimos, como é o nosso comportamento, nós somos coniventes com os erros daqueles da nossa casa, nós passamos aí, não é, talvez pano quente nos problemas, no que está acontecendo. Tem gente que ainda tem a ousadia, a petulância de dizer, eu não faço mais nada, eu não dou nenhuma opinião na minha casa, se quiser, faça, se não quiser. Nós somos responsáveis para mostrar o erro que está dentro da nossa casa. Nós somos responsáveis e Deus vai cobrar de mim e de você. Tudo que nós estamos calados, tudo que nós negligenciamos, tudo que nós deixamos de fazer como bondade e graça de Deus. Perceba
Ele agora rompe com a sua casa. Não era algo muito simples, não era algo muito que era fácil de fazer. A tarefa era difícil de se cumprir. Gedeão sabia dessa dificuldade. Não tem como ele não ter tido medo. Ele teve medo. Ele ficou amedrontado. Perceba que antes dele enfrentar um grande exército dos midianitas, ele precisou enfrentar o exército da sua própria casa. Então, é isso que a gente deve entender. Se não praticarmos a nossa fé em casa, como poderemos fazê-lo com sinceridade em qualquer outro lugar? Gedeão precisava assumir uma posição firme em sua própria casa, antes mesmo de enfrentar os seus inimigos. Jesus já alertou isso lá nos evangelhos, quando ele diz assim: se alguém vem a mim e ama a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Assim, os inimigos dos homens serão os da própria casa. Jesus deixa bem claro que quando nós somos alcançados, quando nós somos libertados, nós vamos encontrar as primeiras dificuldades dentro da nossa casa. Claro que não é regra, não acontece em todos os lares, mas geralmente isso é muito comum acontecer. Então, antes de Deus dar a seus servos grandes vitórias em público, ele às vezes a prepara dando vitórias menores em nossa casa. Entendeu? Você quer ter sucesso lá fora, tenha sucesso dentro de casa. Você quer ter bons negócios lá fora, tente cuidar da sua casa. Nós precisamos cuidar primeiramente da nossa casa, que é o nosso bem maior, a família, para depois querer cuidar das coisas de Deus. E Paulo diz isso: aquele que não cuida bem da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio. É isso que Paulo diz. Então veja só, como é que as coisas começam? Começam dentro de casa. Davi, não é, antes dele matar Golias, ele teve outras experiências na sua casa. Davi saiu para cuidar do rebanho do seu pai. Ele lutou contra leão, urso. Ele começa por aqui para depois chegar lá no acampamento e ter essa vitória. As nossas maiores batalhas devem ser vencidas no lugar mais secreto, que é a nossa casa e a nossa família. E que responsabilidade esse homem tinha? Agora, de sair, entrar na casa do seu pai, derrubar, né, os altares de Baal. Agora, deixa eu falar isso aqui para vocês, pelo amor de Deus. Nós não vamos entender que as coisas funcionam pela força ou pela violência. Você não concordar com alguma atitude da sua família, você não vai chegar lá e destruindo, não é? Aquela ideia, se tem uma imagem, se tem uma coisa. Não, você respeita. Aqui há uma direção de Deus, aqui há uma ordem de Deus, porque se tratava de algo muito, algo que fazia parte do plano de Deus para libertar o povo de Israel. Então, é isso que ele quer dizer: derriba o altar de Baal, que é do teu pai. Deus, ele é um Deus ciumento. Essa expressão é bem importante, ciumento. Ele não dá sua glória a ninguém. Ele diz: vai começar, primeiro você tem que logo ver o altar. Quando o profeta Elias, ele foi usado por Deus para destruir os profetas de Baal, lá na frente, né, lá em outra época, uma das coisas que Elias fez, a primeira coisa que Elias fez, foi ele consertar o altar de Deus. Ele repara o altar, para primeiro destruir o altar de Baal. Escute isso aqui, para a gente querer avançar, nós precisamos primeiro cuidar do nosso altar, cuidar da nossa vida espiritual,
Não adianta, desculpe, não adianta você querer fazer jejum, você querer fazer tantas coisas em prol de algo da sua família, da sua casa, aonde você ainda não consertou a sua vida. Não tem como eu querer cuidar da minha casa se eu não tenho cuidado do meu próprio coração. Não adianta estar colocando no Instagram, no Facebook, chavão, versículo bíblico, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é? Repreendendo todo o devorador, alguma coisa desse tipo, se não há uma vida no altar de Deus. Elias disse, eu vou destruir os profetas de Baal, reúne tudo no Monte Carmelo, que eu vou agora mostrar quem é Deus para esse povo. Mas para mostrar quem é Deus para esse povo, Elias teve que reparar o seu altar, teve que colocar a sua vida diante de Deus. A partir daí, veio o milagre na vida de Elias. A partir daí, veio o milagre na vida de Gideão, porque venceu um exército grande de mais de 100 mil homens com apenas 300 homens. E ele fez isso. Quando ele diz no versículo 5, que deve 25, derruba, olha o que ele diz, toma um boi do teu pai, segundo boi de 7 anos, e derriba, destrói o altar, totalmente. No versículo 26, a gente vai entender que há duas coisas importantes. Primeiro é derrubar, segundo é edificar. Entende isso aqui? No versículo 26, depois que você derrubar, você tem que edificar. Não é simplesmente você repreender, não é simplesmente você afugentar, não é simplesmente você detestar, mas é também você fazer, você ser, você construir e você fazer algo que vai substituir aquilo que foi derrubado. Se derruba um altar, se constrói agora outro altar. Para quem é o altar? Agora é o altar de Deus. Entendeu? Se derruba algo para construir outra coisa. No versículo 26, ele vai dizer, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camada de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com lenha do poste ido que vieres a cortar. Então, o que é que ele quer dizer? Não é simplesmente chegar e fazer, e derrubar, não é? É a mesma coisa de você repreender uma pessoa e não trazer uma palavra de alento. É a mesma coisa de você dizer, fulano, você fez errado, isso está errado, mas você não tem um argumento para aquela pessoa, você não tem a palavra para dizer o que ela deve fazer. Não é simplesmente mostrar o erro dos outros, mas você mostrar em argumento como se deve fazer. Entendeu? Isso partindo da sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele vai trazer uma palavra lá em Efésios, que é bem parecida com a questão de derrubar e construir. Era muito fácil, Deus chega lá, derrubava tudo, derrubei isso, e agora? Agora você vai construir. É onde se paga o preço, é onde se há talvez um envolvimento mais forte, porque agora ele vai construir um altar. Paulo diz assim, vós despojeis do velho homem. O velho homem tira a roupa, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito novo do entendimento, e vos revistais do novo homem. Há uma ideia aqui de que Paulo manda tirar uma roupa suja e colocar uma roupa limpa. Você não apenas está vocacionado para rebater, para rejeitar, mas para fazer e também ser a pessoa que seja capacitada por Deus para mostrar a verdade sobre aquilo que você diz que talvez não seja verdade em outra pessoa. Eu tenho a minha verdade, claro, eu estou rebatendo as mentiras, mas eu tenho que ter argumento para essas pessoas. Então, ele diz assim, a missão agora, ela é mais árdua, quando ele diz assim, você derrubou o altar pagão, agora construa um novo altar. Entenda
que não é apenas você rejeitar as coisas do mundo, não simplesmente você dizer, eu não comungo com isso, se você não preenche a sua vida com as coisas de Deus. Para você rejeitar, você tem que preencher. Não tem como uma pessoa ficar com a mente livre, uma mente, eu não quero pensar coisas ruins, eu não quero alimentar minha mente com pornografia, prostituição, mas para que isso aconteça, você tem que ocupar suas mentes com coisas boas. Não apenas de você rejeitar, mas de preencher, de você trazer para você argumentos, coisas que edifiquem a sua vida. E agora, ele diz, você vai derrubar e você vai agora construir o altar. Mas o importante aqui é a maneira como Deus manda ele construir. Não é simplesmente construir da sua maneira, não é simplesmente fazer conforme a sua vontade, não é simplesmente fazer como eu penso, eu acho que vai dar certo. As coisas têm que ser feitas conforme a vontade de Deus. Você está me entendendo? Deus está dizendo, tem que ser por aqui, não inventa, não queira trazer coisas novas. E ele vai dizer, edifica ao Senhor teu Deus, altar no cimo do cume deste baluarte, em camada de pedra, e toma. Ele vai dentro da casa dele, ele vai derrubar todos os altares, e vai usar o próprio boi do pai ali, como um sacrifício para o Senhor. Pense que é uma situação difícil para Gideão. Nós, para construirmos algo, ou melhor, nós, para destruirmos algo, precisamos construir. Destruir uma coisa e construir. Agora, qual é a grande missão? É que você pega o segundo boi e oferecereis em holocausto. Era uma tarefa, talvez, humanamente falando, impossível. Porque romper com a casa do pai, usando o próprio, a própria casa do pai para ser canal de Deus, instrumento de Deus, seria muito difícil. Como eu disse para vocês, ele teve medo. Mas o que ele fez? No versículo 27, Gideão tomou 10 homens, dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Agora, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Olha que coisa impressionante. É que Gideão, ele sabia da responsabilidade, ele tinha medo da repercussão, como houve a repercussão. Estrategicamente, ele não fez durante o dia para não levantar suspeito, não levantar alguma coisa. Ele foi fazer à noite. É claro que é uma estratégia boa, mas que ele teve medo, mas que ele fez. Perceba que ele vai avançando aos poucos para conseguir aquilo que Deus dissera para ele. Não é algo que se faz do dia para a noite, não é algo que você toma um comprimido e a dor passa. Essas coisas têm um processo. Servir a Deus tem um processo. Andar no caminho de Deus tem um processo. Destruir os altares que nós temos tem um processo. Nós não simplesmente acordamos e decidimos. Nós temos um caminho para percorrer. Nós temos uma longa estrada, cansada nesta vida, que precisamos de paciência, de perseverança, de oração, precisamos de comunhão, precisamos todos os dias de estarmos no altar de Deus para sermos fortalecidos no Senhor, para continuar, porque tem dia que você está cansado, tem dia que nós estamos enfadados, tem dia que nós estamos desanimados, tem dia que nós não estamos muito bem, nem dentro de casa, nem no trabalho. São essas as agruras da vida que nós precisamos caminhar, lutando cada dia para que a frieza espiritual não tome conta do nosso coração. Muitos perdem, muitos desistem, muitos vão embora porque não aguenta a pressão da vida, não aguenta construir uma vida no altar de Deus. E ele vai dizer
nesse versículo 27, ele tomou os seus servos, fez isso à noite, porque ele estava com medo. Com a ajuda dos seus servos, ele obedece às ordens de Deus, mesmo temendo as repercussões de seus atos, ele executou as instruções do Senhor. Por mais que seja doloroso, por mais que seja pesado a tarefa que Deus confiou para mim e para você, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos ter a nossa vida lá na frente, confiando na graça de Deus. Não é confissão positiva, não é uma questão de pensamento positivo, vai dar certo, é uma questão de convicção de onde nós estamos, o que nós fazemos. Gedeão, ele vai avançando. E agora, no versículo de 28 a 30, de 28 a 30, depois que ele toma essa atitude, né, de se fazer isso durante a noite, levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foram oferecidos no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem foi que fez isso? Começou agora a confusão, começou agora a saber o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque romper com o pecado não é coisa fácil. Romper com as coisas erradas tem um alto preço. Romper com aquilo que agrada o nosso coração, existe um peso muito grande, existe uma força contrária, existe argumentos que queiram nos levar de volta para essas atitudes que nós tínhamos. Há um preço que se paga por uma vida de santificação. Há um preço que se paga quando nós colocamos diante de Deus: Senhor, eu não quero essa vida para mim. Essa vida não me agrada. Eu não quero, Senhor, ter uma vida de pecado. Eu não quero estar com a mente cauterizada pelas fantasias, pelas coisas que o mundo oferece. Senhor, eu preciso de libertação. Mas isso é uma oração pertinente, oportuna, que todo cristão deve fazer. Não estou dizendo que você tem a mente suja, eu estou dizendo que nós somos atacados, que nós somos muitas vezes afrontados com essas intempéries da vida que vêm para destruir o nosso relacionamento com Deus. E Ele paga o preço por isso, nós pagamos o preço por isso. Enquanto não se mexe no altar de Baal, tudo está bem tranquilo. Quer ter uma vida bem tranquila? Viva dando toda a ênfase ao problema. Vive em paz com o pecado, para você ver. Aparentemente, as coisas parecem que estão muito bem. Mas quando você coloca como convicção, não é, uma vida de santificação, convicção, uma vida no altar de Deus, vencer o pecado, vencer as lutas dessa vida, você vai ver que alguma coisa vai se levantar. E nesse versículo 29, ele vai dizer: uns aos outros diziam: quem foi que fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gedeão, o filho de Joás, fez essas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: teu filho tem que morrer, a vida estava em jogo agora, porque ele rompe com a casa do seu pai, porque ele rompe com os altares de Baal. E os homens dizem: você tem foi o filho desse homem que fez essa coisa, e ele tem que morrer. Ele derrubou o altar de Baal, cortou o poste ídolo que estava junto dele. As investigações feitas logo indiciaram que Gedeão fez essas coisas. E agora, nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo o que é certo, nós temos Deus como advogado. Eu falei para alguém essa semana, e a pessoa falava comigo: eu estou certo. Eu digo: você está certo, você tem convicção, mas a pessoa não acredita que eu estou certo. Eu digo: Deus é o seu advogado, simplesmente porque você está fazendo certo. Se alguém não acredita, é problema de alguém. Se alguém talvez não queira te ajudar, mas Deus, Ele é advogado daqueles que fazem a coisa certa. Nós devemos deitar nossa cabeça no travesseiro à noite e lá dizer assim: Deus, muito obrigado, porque a minha consciência está tranquila.
do que eu fiz, está certo. Eu não me culpo, eu não quero, Senhor, trazer nada para mim como castigo, porque eu sei do que eu fiz e sei da minha responsabilidade. E esses homens, eles se levantam contra Gedeão e diz, chama o pai de Gedeão e diz assim, leva para fora o teu filho para que ele morra. É impressionante, escuta aqui, como os religiosos defendem as suas religiões. É impressionante como o Baal defende os seus adeptos. É impressionante como esse povo que pregam, a heresia, que adora outro Deus, eles defendem com unhas e dentes os seus conceitos, as suas verdades, se é que se pode chamar. Eles não ficam calados, E João Calvino, ele diz assim, o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. Perceba que os defensores de Baal estão defendendo, estão se levantando. Qual é a aplicação para nós? Nós não podemos nos calar diante das afrontas, das amarras, das coisas que têm acontecido. Eles defendem Baal, porque nós não defendemos o nosso Deus, porque nós não defendemos a palavra, porque nós não defendemos a nossa fé, e muitas vezes, ao contrário, nós estamos negando a fé, nós estamos calados diante de alguma coisa que poderemos e deveremos falar. E esse povo não se cala. E Calvino, ele diz aqui, o cão late quando o seu dono é atacado. Então, nós não podemos ser covardes de defender a nossa fé, de ter vergonha do que nós pregamos, desse Cristo que nos libertou. No versículo 31, porém Joás, o pai de Gedeão, disse a todos, olha como as coisas acontecem de forma maravilhosa quando Deus, ele é o advogado. Quando Deus é aquele que vai à frente. Quem pensa que vai dar errado, vai dar certo. O próprio pai foi instrumento de Deus para defender o filho que derrubou os seus altares. Versículo 31. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. O pai disse, o que é que vocês querem que eu faça? Não, filho, traga para fora para morrer. Por que você quer matar meu filho? Porque derrubou o altar de Baal. Mas espera aí, quem é Baal? Não, Deus? Então esse Deus que se defenda, esse Deus que faça alguma coisa. Perceba que na cabeça de Gedeão talvez não tivesse essa certeza que teria tanto apoio da sua casa, do seu pai, porque se ele tivesse certeza desse apoio, o presbítero Ricardo, ele talvez teria feito de uma maneira mais aberta, mais corajosa, mais amigável, conversando com o pai, mas ele não sabia. Porque Deus reservava para ele exatamente esse desejo no coração do pai dele de defendê-lo. E olha, a reação do pai de Gedeão é impressionante. Ele tinha motivo de sobra para se irar contra o seu filho. Gedeão despedaçou o altar onde o seu pai adorava, colocando ali o seu Baal, o seu Deus. Havia sacrifício, um dos melhores bois de seu pai foi usado para o próprio Gedeão edificar o altar. Ele poderia, como é que você fez isso comigo? Você destruiu, porque você não falou comigo? Mas quando as coisas estão caminhando dentro da vontade de Deus, tudo acontece de forma muito natural. As coisas acontecem de uma forma muito natural e milagrosa. Perceba como ele teve medo, mas ele teve o apoio. Ele ali, Deus usou o próprio pai. A vida dele estava em jogo,
mas Deus honrou a obediência de Gedeão. Deus honrou, não é? Se é que pode dizer, a coragem, que eu falei que ele estava com medo, mas ele usa um pouquinho de coragem, porque ele vai um pouco amedrontado, mas Deus usou esse momento para desfazer o Baal daquela época. E para concluir, ele termina essa missão, não é? Deu tudo certo. A partir daqui ele vai agora chamar os seus soldados. Ele vai agora formar o seu contingente de soldados para lutar. A primeira etapa ele vence dentro de casa. Antes dele conseguir chegar no acampamento, ele entra na sua casa e ele coloca as coisas em ordem. Para a gente concluir, precisamos colocar a casa em ordem. Escute isso aqui. Você não tem poder de transformar ninguém. Você não tem poder de transformar o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Você não tem poder de fazer nada disso dentro da sua casa. Mas você tem autorização de Deus. Você pesa sobre você, sobre os seus ombros e os meus ombros, a responsabilidade de mostrar que Baal não deve ser adorado. Pesa para nós dizermos dentro de casa que atitudes essas que tem aqui não são atitudes de Deus. Eu sempre dizia aos meus filhos e digo, não obrigo vocês a serem crentes, não obrigo vocês a ir à igreja, mas eu tenho o compromisso de dizer que essa vida está certa, que essa vida está errada, esse caminho é o caminho da morte, esse caminho é o caminho da vida. Se nós fizermos assim, nós estamos caminhando, talvez para receber algo maravilhoso, um milagre de Deus. Que possamos olhar para a nossa casa e dizer, Senhor, como eu tenho procedido. É difícil? É. Mas cabe a você, cabe a mim, assumir a posição de sacerdote da nossa casa. Lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelo seu marido. Não queira converter o coração de ninguém, mas queiras apenas dizer assim, isso é verdade, isso é mentira. Não seja conivente com nada. Não tente agradar o seu filho, a sua filha, a sua mulher, o seu marido, porque para ganhar espaço, para ganhar talvez uma boa amizade. Não, Jesus disse que ama mais o seu pai, mas o seu filho não pode ser o meu discípulo. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.